Ok. ¿Estamos ya, Nandro? Já podemos voltar, Nandro? Sim, podemos continuar. Gracias, gracias. Ok, bueno. Quería, con respecto a la práctica ya de la devoción al Então, maestro, em relação à prática de devoção, o Lama Sopa Rinpoche disse o seguinte: muitas vezes ele falou que antes de beneficiar os outros, nosso próprio corpo, fala e mente precisam ser benéficos para os demais. Esse é o propósito da vida. Porém, há diferentes níveis e benefícios que podemos oferecer. O primeiro é dar a eles a felicidade nessa vida, ajudar essas pessoas a terem um pouco de felicidade nessa vida. O mais importante é a felicidade das vidas futuras também. E a gente sabe o que está falando. E também que a gente possa ajudar os seres, a conduzir os seres à liberação completa do sofrimento. Para que eles possam se livrar desse ciclo de sofrimento, de morte e renascimento. E os três tipos de sofrimento: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança e o sofrimento que permeia a todos. São os três tipos de sofrimento. E o sofrimento que é a base dos dois, é esse último. É o sofrimento que abarca tudo, que permeia tudo. Isso, ele se refere aos nossos agregados. Esses agregados são do corpo, no nosso caso, do nosso corpo físico e os 4 da mente. E a semente contaminada dos pensamentos também. E também a base do sofrimento, é a base do sofrimento desta vida e das vidas futuras. Então, o benefício que pode levar os outros à liberação total é muito mais importante do que aqueles que vai dar apenas benefício e felicidade só para essa vida. Então, o benefício supremo e mais elevado e maior que possamos oferecer a todos os seres é fazer com que eles atinjam a iluminação completa e para que eles possam ter todas as qualidades necessárias para isso. E para que esses seres possam se tornar perfeitos sem nenhum erro, primeiro nós precisamos atingir a iluminação nós mesmos. A iluminação não ocorre sem causa. Como qualquer fenômeno, ela tem as suas causas. Então, precisamos reunir todas essas causas e condições para que a gente possa trilhar esse caminho até atingir essa mente impressionante para que a gente possa atingir a iluminação. Para isso, é preciso passarmos por esses 3 caminhos até a iluminação. O caminho gradual depende da gente possa entender essa realidade. E isso depende da gente realmente compreender essa realidade através do caminho gradual. Então, existem 3 caminhos que aparecem no Lamrim. O sucesso para tudo isso, desde o início do Lamrim, a compreensão perfeita do renascimento humano perfeito até a iluminação, depende totalmente da raiz do caminho, que é a devoção ao Mestre. Eu acho que é óbvio que todos entendemos que para aprender algo na vida,
A gente precisa de alguém para nos ensinar. E para que a gente possa, então, desenvolver todas as qualidades da nossa mente, nós precisamos eliminar os equívocos da nossa mente. E para que a gente possa desenvolver a nossa mente, a gente precisa de um professor, de um mestre. Porque é um caminho que é a mente. Porque isso nos leva de um ponto ao outro. Nós vamos de um ponto ao outro. Da ignorância até a sabedoria. De uma mente que está totalmente egocêntrica até o desenvolvimento da mente de bodhicitta, de compaixão. Então, como disse o Rinpoche, e todos os mestres, a base, a raiz para realizar todos esses caminhos é um mestre, um professor, alguém que a gente confie. A gente precisa encontrar esse professor, entender que ele é um verdadeiro professor, que ele é um professor sério e segui-lo. E a devoção correta do mestre significa ver que o nosso verdadeiro mestre, o nosso verdadeiro professor é o Buda. E com base nos ensinamentos de Buda, Shakyamuni, o raciocínio lógico e a experiência pessoal com o mestre, as qualidades especiais que nós avistamos na mente para pensar nesse mestre como sendo um Buda e totalmente completo em todas essas qualidades, a gente precisa então ver, a gente precisa então criar essa conexão de Dharma. E essa conexão, ela surge quando nós reconhecemos aqueles que nos ensinam como mestres e nós como discípulos. E tudo o que nós recebemos dessa pessoa através de uma transmissão oral, seja um ensinamento ou apenas um mantra, nós então, esse reconhecimento se baseia nos ensinamentos de Buda. E todas essas qualidades particulares que nós percebemos nesse mestre. Dessa forma, nós, através desse ponto de vista, nós o vemos como sendo um Buda. A devoção correta ao mestre nos permite atingir de forma bem sucedida todas as etapas do caminho, desde o renascimento humano perfeito até a iluminação. A sua santidade, o Dalai Lama, falava que a análise das qualidades do professor é necessária para você trilhar o seu caminho espiritual. Então, a gente precisa o adestramento da ética, o adestramento na arte da meditação e da concentração e a sabedoria ética, porque isso é fundamental para que a gente possa trilhar o caminho do meio. Então, a gente precisa a ética, a concentração e a sabedoria. Então, o professor precisa ainda mais disso do que isso. Um professor ou uma professora devem ter as 10 qualidades mencionadas no ensinamento do Maitreya, o ornamento do Sutra Mahayana. Eu não vou traduzir agora, palavra por palavra, mas eu vou citar o seu significado. Primeiro, um professor Mahayana deveria conhecer os 3 adestramentos superiores. E como a gente está falando sobre a prática do Dharma, ele deve ter mais qualidades que o discípulo e um conhecimento maior do Dharma. Ele deve ser perseverante e a sua mente deve estar enriquecida de entendimento das escrituras, tendo recebido todos esses ensinamentos e ter
e seguir essa linhagem perfeitamente. Nosso professor também deve ter compreendido a vacuidade. Esse fenômeno da vacuidade é a forma última em que todos os fenômenos existem. Eu já falei que deve ser um especialista na sabedoria superior. E por que nós falamos de novo sobre o conhecimento da vacuidade? É porque aqui estamos falando da visão do Madhyamika, a visão última, a visão mais refinada, mais profunda que o Buda ensinou sobre como as coisas existem. E isso é ensinado no Madhyamika. A visão aqui a visão da vacuidade é fundamental. A visão do Madhyamika é a mais a visão para Sandika é a mais alta do Madhyamika. E ela é a única que pode erradicar a verdadeira raiz de todo samsara. A ignorância específica que é a causa de todos os outros equívocos e do karma. E o sofrimento que os seres experimentam. Só há uma raiz do samsara. E essa é a ignorância. Então, a visão última é de onde vem a sabedoria para cortar essa ignorância. Essa é a sétima qualidade de um professor. Compreender como adquirir essa visão última. As três qualidades finais seriam habilidade para aplicar o Dharma, compaixão com seus alunos, não ser capaz de guiar bem os discípulos. Ele não deve ter a atitude de achar que aquilo é difícil, ou de aparentar que aquilo é difícil, ou simplesmente não ter a má vontade de ensinar. Né? Tem que chacoalhar a preguiça. Esse professor deve ter grandes qualidades. E as qualidades de um professor também são mencionadas nos 50 versos da devoção de um professor. Os comentários de Tsongkhapa nesse texto também, e também na sessão do Guru Puja, de uma oferenda ao mestre, ao Guru, e há um elogio às qualidades de um mestre. Essas qualidades são do corpo, fala e uma mente bem disciplinada, muita sabedoria e muita tolerância, uma mente sincera e direta. Tem que ter a capacidade de compreender os próprios erros e a qualidade interna para ensinar o Tantra, e as 10 externas para ensinar os Tantras inferiores. O mestre deve destacar a importância da moralidade. Desta forma, essas qualidades essenciais devem ter. É importante que um mestre tenha essa ética, e nós devemos buscar um mestre a sua ênfase da ética. E para aqueles que praticam Tantra, a conduta ética é fundamental, porque esse mestre, se ele não tiver isso, o mestre não poderá levar os seus discípulos à iluminação. Essas são práticas essenciais e fundamentais. Sem a prática da ética, não iluminação, nem liberação do samsara, muito menos um renascimento precioso humano precioso no futuro. Então, nós precisamos tomar esses 3 níveis de votos, pelo menos manter esses votos mais básicos.
A morte pode chegar a qualquer momento. A gente pode morrer num único instante. Porém, se nós vamos morrer hoje, pelo menos, a gente tem que garantir que a gente possa ter um bom renascimento. A gente precisa garantir que a gente não vai cair nos reinos dos infernos dos animais ou nos reinos dos fantasmas famintos. Os seres humanos, muitas vezes se a gente comparar nossas vidas com o dos seres inferiores, a gente tem grandes vantagens. Quando a gente vivencia alguns problemas, a gente não consegue praticar o Dharma. Os seres nos reinos inferiores, eles não têm a oportunidade de praticar. A gente pode ver no mundo animal. Eles não entendem nem praticar. Então a gente precisa garantir que esse mês, esse ano, essa semana, hoje, nós não renascemos nos reinos inferiores. A gente precisa garantir que para que a gente tenha um bom renascimento. E para isso a gente precisa se preparar agora, nesse momento. A melhor preparação e a causa principal para receber um bom renascimento é praticar a ética. Isso não significa necessariamente que você vai virar um monge ou uma monja. Você pode tomar os 8 preceitos ou a gente precisa refletir sobre esses preceitos. A gente precisa refletir sobre os votos que a gente tomou. Então, isso vai garantir, isso vai ajudar para que a gente possa ter um bom renascimento na vida seguinte. Nessa vida a gente pode praticar o Dharma. E dessa forma a gente vai de felicidade em felicidade até a iluminação. Há uma ênfase muito grande na ética, porque essa é uma qualidade muito importante para você buscar num professor. Por isso a gente precisa regozijar toda vez que a gente ouvir qualquer mestre ensinar aos seus alunos sobre a importância da disciplina moral e ética, do corpo, fala e mente. Isso nos traz uma liberdade muito grande ao ouvirmos esse preceito. A liberdade do sofrimento do samsara. E isso nos protege da causa do sofrimento. Também é muito importante que o professor mantenha o samaya com uma boa conexão com o seu mestre. Porque há formas em que um professor pode beneficiar um discípulo. E isso depende também do seu samaya. Ele pode ensinar algumas poucas palavras, mas essas palavras terão um efeito imediato na mente dos seus alunos. Isso pode gerar uma intensa sensação de compaixão, renúncia, impermanência. E se o mestre não tiver um samaya puro, ele pode cometer alguns equívocos como professor. O Rinpoche nos fala sobre as 9 atitudes da devoção ao Guru. As atitudes, o Lama Tsongkhapa explica isso no Lamrim. E o Rinpoche traduziu durante o seu retiro de Vajrasattva, ou de Buda da Medicina. Nós estudamos esse tema, ou pelo menos é importante que a gente possa estudar esse tema, e pelo menos ter uma ideia do que é isso. Essas 9 atitudes, a gente precisa praticar essa devoção, e esse texto foi escrito por Tsongkhapa Sutra, da linhagem Gelug, e ele ensinava o Lamrim. Então ele diz assim: suplico ao bondoso
Guru, que ele é o mais extraordinário do que todos os Budas, e para que eu possa me dedicar com devoção e respeito ao meu Guru nesta e em todas as vidas futuras. Que eu possa compreender a correta devoção ao Mestre, o fundamento de todas as boas qualidades. É a raiz de toda bondade. Eu vou me dedicar a isso com respeito, sem que eu me abandone a isso, pensando na importância do Guru purificado. Que eu me permita segui-lo. Esse é um comentário do Rinpoche em relação à devoção. E é importante que a gente encontre um mestre com essas qualidades. Então, agora eu vou seguir um pouco com o Lambrin sobre a confiança e o nosso guia espiritual. Então, temos qualidades do guia espiritual para que a gente possa, então, confiar no nosso guia espiritual. A confiança no guia espiritual é a raiz do caminho, como o Rinpoche dizia. Porque todas as demais realizações espirituais, sejam do Sutra y ramas de nuestra práctica de Dharma, ou que conhecemos, isso se mantém e recebem a base da raiz de confiar no nosso guia espiritual. Então, assim, a nossa educação, quando nós éramos pequenos, nos primeiros anos, depois no colégio, depois na universidade, nós sempre precisamos de ajuda de professores qualificados. E no nosso processo espiritual, em que o objetivo é a iluminação, a gente precisa confiar em um guia espiritual. Nessa uma raiz muito profunda, você não consegue arrancar com facilidade. A gente precisa encontrar uma pessoa que tenha todas as qualidades de um guia espiritual. E a gente vai, aos poucos, depositando a nossa confiança nesse mestre para que a gente possa confiar totalmente nos seus conselhos. A nossa relação com o nosso mestre espiritual é a fonte de todas as conquistas internas. Mas a gente precisa entender que ele compreender e perceber que ele tenha todas as qualidades necessárias. Muitas vezes um mestre pode ser famoso por seu conhecimento, ou tenha um físico especial, ou uma personalidade carismática, ou era uma pessoa mais compreensiva e bondosa, mais do que normal. Isso também não é suficiente para você dedicar sua devoção a ele. Um guia espiritual, Mahayana, qualificado, é uma pessoa que possua 10 qualidades muito especiais. Essas 10 qualidades estão no ornamento do Sutra Mahayana e são ter uma mente controlada através da prática da disciplina ética. Ter uma mente aprazível, livre de distrações através da prática da concentração ou da chamata. Ter reduzido o autocentramento através da prática da sabedoria. Ter mais conhecimentos do que o aluno ou os alunos a quem ele está ensinando. Deleitar-se com os ensinamentos do Dharma.
escutar esses ensinamentos. E também deve ter a riqueza do conhecimento das escrituras. Todos os textos, não só dos sutras, mas também dos comentários que os grandes maestros, que os grandes mestres que tenham feito. Todos esses, como os textos dos grandes mestres da Universidade de Nalanda, na Índia. Ter uma realização profunda e estável. Isso é muito importante. Ter uma grande destreza no ensinamento do Dharma. Ter compaixão e amor com seus discípulos. E também entusiasmo para ensinar o Dharma. Isso não é tão fácil, encontrar um mestre assim. A gente precisa se esforçar muito para encontrar um professor assim. Se a gente não tiver uma boa fortuna de encontrar uma pessoa com todas essas qualidades, que são imensas, a gente pode seguir um guia espiritual que pelo menos pratique a disciplina ética, pratique a concentração, a chamata, e que tenha sabedoria, que tenha compaixão, amor aos seus discípulos, e que tenha atingido uma certa realização, uma certa compreensão da vacuidade. Para que a gente se converta num discípulo perfeito, que a gente tenha essa motivação e a intenção Mahayana, é importante desenvolver certas qualidades. E essas qualidades, como alunos, seriam ter uma mente equilibrada, livre de aversões, livre de grandes apegos, ter sabedoria para discernir, diferenciar o ensinamento puro do Dharma, que traz grandes benefícios daquelas que são falsas. Sem essa sabedoria, a gente pode cair na confusão muito facilmente. E isso nos deixaria desorientados ou nos confundiria. Ficaríamos realmente desorientados, pois não temos uma sabedoria firme dentro de nós. Ter um grande desejo de praticar o Dharma, esse entusiasmo da prática do Dharma, ter gerado fé clara, uma compreensão clara no guia espiritual do Dharma e um grande respeito e compreender a importância que isso tem na nossa vida. Também precisamos ter a habilidade para ouvir, ler e estudar o Dharma sem distrações. Então, dito que quando um discípulo Mahayana, totalmente qualificado, confia por completo no seu guia espiritual, e também totalmente qualificado, o êxito das realizações é fácil de ser alcançado. Quando a gente tem essas qualidades como discípulos. Nandro, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu não sei se eu paro aqui, a gente abra para perguntas. Eu falei uma série de coisas. Então, não sei se o que a gente está falando sobre os mestres, sobre o que o Rinpoche nos disse. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não sei se seria bom a gente abrir aqui para perguntas. E o que você acha? Se alguém tem alguma... Eu acho que a gente pode abrir, sim, como o Zopa falou.
E para o pessoal, para perguntas, acho que é bem pertinente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que hablé es Por tan exemplo, tudo que eu falei é muito importante a gente compreender como meditar e também as etapas de cada uma, as etapas do Lamrim, como fazer isso. E como o Lama Tsongkhapa falou, como fazer essas meditações analíticas com os distintos objetos e também como encontrar naquele objeto de concentração para que a gente possa usar a meditação unidirecionada para que a gente possa ter o processo correto e desenvolver esses ensinamentos. Por isso que eu acho importante que isso que, claro, porque se nós estudamos o Lamrim como a gente estudou no colégio, e a gente deixa aquelas informações só no nível intelectual, não funciona, porque esse texto é para integrar no nosso coração, para transformar nossa mente. Todos os ensinamentos de Buda foram criados para transformar a nossa mente. Transformar nosso coração e nossa mente. Quando eu falo da mente, isso inclui o coração, eu não separo os dois. É como desenvolver uma empatia, o altruísmo, o amor, a bondade amorosa, a compaixão, é como transformar a nossa mente, domar a nossa mente ao meditarmos no Lamrim. E também quando a gente medita no Mestre, porque a gente precisa compreender tudo isso, não só de forma intelectual. Quando a gente medita sobre o processo de renascimento humano, a gente precisa integrar isso, a gente precisa estar convencido de que que a gente vai ter um nascimento impressionante. E isso dá sentido à nossa vida, para que a gente não desperdice a nossa vida. E a gente precisa integrar isso na nossa vida. Daí vem a meditação analítica e a de embasamento ou de estabilização. E isso é importante para que a gente faça essa meditação. Quando a gente medita sobre o sofrimento, da mesma forma. A gente precisa realmente sentir isso dentro de nós. A gente precisa transformar nossa mente. E aí vai surgir uma compaixão em relação aos outros, quando a gente medita sobre sofrimento e todo tipo de sofrimento. Se a gente deixar as coisas só no nível intelectual, não vai adiantar. Quando a gente medita sobre a impermanência, a gente percebe que todos os fenômenos são impermanentes, porque todos os fenômenos dependem de causas e condições, de qualidades, dependem de uma mente que que cria essa realidade. A gente sofre porque a gente interpreta essa realidade de forma equivocada. A gente entende essa impermanência, essa transitoriedade como sendo algo permanente. Então, quando a gente medita e a gente reflete sobre a nossa vida, esses 5 agregados estão sujeitos à impermanência. Nós estamos morrendo a todo momento, porque o nosso corpo físico está se transformando a cada momento. E a nossa mente e o nosso corpo físico está mudando tão rapidamente, só que a gente não percebe isso, né? E a mesma coisa acontece com a nossa mente. Esse corpo, essa mente, esses 5 agregados estão sujeitos à impermanência. Até mesmo os nossos pensamentos. Temos um pensamento, uma lembrança do passado, e aí nós damos a uma realidade e outra é uma realidade permanente. Nós solidificamos as nossas emoções, o nosso pensamento. E isso fazem com que a gente volte a sofrer. Nós nunca temos a cada instante a gente
uma mente limpa e clara. A gente está sempre preso ao passado, às lembranças do passado. A gente está preso a essa solidez que a gente dá a essas coisas. A gente se apega ao nosso corpo físico, ao nosso pensamento, à nossa forma de pensar. Por isso que a meditação sobre impermanência é muito importante. A gente precisa compreender isso, nossa mente precisa compreender isso muito, muito bem. A gente precisa realmente olhar esse objeto muito de perto para que a gente possa compreender isso. Por isso que eu expliquei um pouco sobre esse processo de meditação, aproveitando que a gente tem essa tradução simultânea hoje. Então, e aí, depois eu quis falar um pouco sobre a devoção ao Guru, porque é muito importante ter um professor que nos guie nesse caminho. E falar um pouco também sobre as qualidades que o mestre deve ter, também as qualidades do aluno. E eu queria parar aqui um pouco para que que eu possa esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter. Especialmente as formas de fazer isso, a perseverança, a ilusão, o entusiasmo. A gente precisa gerar na nossa mente o entusiasmo, na nossa mente, para que a gente possa seguir esse caminho adiante. Nós não estamos falando de nada estranho, na verdade. E esses ensinamentos, que a gente pensa nos grandes mestres, como o Lama Tsongkhapa, o Maitreya, eles não estão falando de nada estranho em relação à nossa vida. Eles não estão falando sobre sermos extraterrestres. Eles estão falando da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, do poder que a nossa mente tem, como podemos transformar isso, como podemos ser pessoas melhores, seres humanos melhores, e como podemos desenvolver essa qualidade para nos liberar desse processo, de como vencer um dos maras, que é a morte. É um dos maras. Isso é impressionante. Mas a gente está falando da nossa vida, nossa vida como seres humanos. Então, estou aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder responder, eu respondo. Pode ser que eu não possa responder, mas espero que uma outra pessoa, então, possa responder essas dúvidas. Qualquer coisa que vocês queiram saber. Ainda temos uma meia hora e a gente pode conversar sobre qualquer coisa que você queira saber sobre o Dharma, sobre qualquer preocupação que você tenha, qualquer coisa relacionada ao Dharma. O Buda não gostava muito de falar. Ele não gostava muito de falar muito. Ele gostava de falar só sobre o que podia levar à liberação do sofrimento. Assim que é isso que ele gostava. Então, vamos fazer da seguinte forma: você pode levantar a mãozinha, como a Eládia fez, e aí a Raíza vai abrir os microfones, ou se você preferir escrever no chat, o Neil vai ler a pergunta e aí o Bruno traduz para o Venerável Zopa. Tá bom? Bruno, ¿puedes decir a la gente? Porque veo a la mayoría solamente veo muy poquito. El resto tiene las cámaras apagadas. Es que a maioria das pessoas estão com câmeras apagadas. Eu gostaria que todos abrissem as suas câmeras para poder ver as pessoas, que eu só consigo ver algumas poucas pessoas, já que a gente não está num ensinamento presencial. Eu gostaria de ver o rosto de vocês, assim, né? E aí cria essa relação que eu posso, né, como se estivesse dando um ensinamento e batendo papo. Então eu peço que, se vocês tiverem câmera, que possam ligá-las para que eu possa ver alguns rostos e eu possa, né, não ter essa impressão de que eu estou falando com ninguém. Agora sim, agora a coisa vai ficando mais animada. Assim. Então, Eládia, você pode fazer a sua pergunta, fazendo favor. Sí, casi que me encuentro yo hoy en Río.
Posso falar? Pode falar. Eso es. Eu tenho uma dificuldade de entender a palavra devoção. O que é devoção? Então, se eu sinto para mim que o Dharma é o remédio. Isso é uma devoção? Bueno, la devoción tiene A que devoção esa devoción hacia el maestro tiene que ao estar basada, professor sustentada tem que se basear, tem que se sustentar na sua compreensão. Cuando, por ejemplo, uno escucha enseñanzas, Por exemplo, quando a gente ouve ensinamentos, cuando uno comprende las enseñanzas, quando a gente compreende esses ensinamentos que a gente ouviu, lo que puede ser un maestro, a gente pode entender o que é um professor. uno tiene que ver cuáles son las cualidades que A gente precisa ver quais são as qualidades que um professor precisam ter con esas precisa ter nesse caminho. investigar E com essas qualidades, investigar se esse professor tem essas qualidades. A gente não pode mergulhar nisso com uma fé cega. Se eu tiver uma fé cega ou uma devoção não embasada e eu não investiguei se a pessoa a quem eu estou dedicando a minha devoção, se isso não tiver uma base na razão, é importante a gente ter uma fé que compreenda, não uma fé cega, porque senão eu vou estar equivocado. A devoção, ela vem quando eu compreendo que é um mestre. Quando entender que esse mestre ensina o que ele vive daquela forma. A gente não pode ter devoção a uma pessoa que eu não investiguei. Que tipo de ensinamento essa pessoa está me dando? Será que isso é para me ajudar isso é bom para mim e para os outros? É preciso investigar. Vocês sabem muito bem disso. Como é você dedicar uma devoção a alguém sem investigar? Isso é muito perigoso. Vocês sabem disso, eu não preciso explicar isso para vocês. Creo que cuando está explicando bastante qué cualidades tiene que reunir un maestro. A gente precisa entender que qualidades um professor precisa ter. E uma delas, o Rinpoche frisa muito, que é a ética. A ética e a moralidade. É uma forma correta de viver. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Um mestre que não ensine e que viva assim, porque essa é a base de tudo. Um mestre que não tiver ética, imagine só como seria. Então é importante a devoção. Essa devoção tem que estar embasada e baseada numa investigação e ver e perceber que esse mestre tem essas qualidades, que ele vive de acordo com o que ele ensina. E também ele se preocupa também com seus alunos e que ele os ajuda a cada dia para que eles fiquem cada vez mais livres e não mais apegados, ou seja, eles ajudam os seus alunos no caminho da liberação. O Buda, ele não queria isso. Ele deu todos os seus ensinamentos, como todos os mestres, para que as pessoas pudessem se libertar, para que elas pudessem ser livres, não discípulos com uma fé cega. Porque para que serve isso você ter, né? De que forma você vai melhorar como ser humano? Então essa devoção tem, quando você confia
no seu mestre, porque um verdadeiro professor, ele precisa ter todas essas qualidades preciosas. Então, a devoção vai vir. Então, essa devoção vai surgir quando a gente vê um Rinpoche, por exemplo, ou Sua Santidade Dalai Lama, ou qualquer outro mestre que tenha essa qualidade. A gente percebe, o nosso coração se mobiliza. Eu não sei se a pessoa que, Eladia, se isso fez sentido para você. Então, seria uma investigação para gerar confiança. E essa confiança é a devoção. É isso? Quando eu investigo, vejo que essa pessoa tem essas qualidades. Quando eu vejo que é assim, daí vai surgir a devoção. Porque essa pessoa vive a sua vida e fala, ela vive a sua vida de acordo com o que fala, com o que ensina. Entendi. Muito obrigada. No, de nada. Okay. ¿Tienen duda? Cuando hablé sobre cómo hacer la meditación, es todo eso, ¿lo tienen muy claro? Eu falei sobre a meditação, isso ficou claro para vocês? Não tem nenhuma dúvida? Tem uma pessoa só que quis fazer um agradecimento justamente em relação à meditação. Ela fala, eu gostei muito de ouvir sobre o câmbio de uma meditação analítica para uma meditação de concentração e vice-versa. Não é uma pergunta, sim um agradecimento da Ivone. Eso hay que hacerlo así, porque hay un momento en que la mente A gente tem que fazer dessa forma porque tem um momento em que a mente, ela precisa conceitual, ela precisa parar. A gente usa a nossa mente para refletir, compreender, indagar, mas chega um momento que a gente precisa parar com essa contextualização. Esse pensamento contextual precisa parar. Para isso que a gente usa essa meditação de estabilização. Então, é importante isso, porque a gente vai fazer uma meditação analítica e a minha mente é estável. É importante que ela esteja estável sem que ela se distraia. Então, eu vou estar analisando, por exemplo, Precioso Renascimento Humano. Estou fazendo uma meditação analítica ou sobre a impermanência, sobre a morte, sobre os 9 pontos importantes da morte. A morte é garantida, e aí a minha mente está sempre se distraindo, então a gente não mantém isso estável. Por isso, a meditação analítica é fundamental, é a que a gente vai transformar nossa mente, mas a gente precisa usar a arma, o poder que a nossa mente tem de estar focada num único ponto. Isso é fundamental. A gente conseguir que a nossa mente fique ali, naquele ponto, pausada naquele objeto, para que a gente possa, então, produzir aquilo. A meditação de estabilização é algo muito forte, é algo muito potente. Quando os cientistas usam para observar o espaço, por exemplo, quando, por exemplo, Galileu observava o espaço, ele usava telescópios, não são como os radiotelescópios que se usa hoje em dia. Eles são muito diferentes. Então, com a nossa mente, a gente desenvolveu a capacidade de concentração e de foco para usar isso junto com a meditação analítica. Porque
porque a meditação analítica é a verdadeira meditação. E a partir daí a gente vai saber encontrar o objeto de concentração para que a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Bruno, tem um comentário de uma participante que diz assim: eu tenho muita dificuldade em fazer meditação analítica. Eu realmente não sei como fazer. Eso no es difícil, porque esa meditación Isso não é difícil, porque a meditação analítica ela está muito bem definida no Lambrin, por exemplo. Primeiro é importante que alguém ensine isso a você. Por exemplo, a Nandro, no centro, elas têm todas as meditações analíticas do Lambrin, por exemplo. Então, essas meditações analíticas estão muito bem estruturadas. Então, por exemplo, no começo você pode ouvir. Então, Nandro faz uma meditação analítica sobre o renascimento humano precioso. E aí ela vai se formando passo a passo. E essa pessoa aprende. Depois nós podemos fazer muitas outras coisas, mas agora, se a gente quiser, por exemplo, seguir o Lambrin para nos ajudar ao longo da nossa vida, porque o ensinamento precisa ser benéfico. As meditações analíticas são muito bem feitas. Então, primeiro a gente é do professor, depois a meditação sobre o renascimento humano precioso, depois sobre impermanência e morte, depois sobre o sofrimento do samsara. Então, estão todas as meditações, uma a uma, para que a gente possa, então, a fazer isso. Então, alguém vai te ensinar como fazer isso. Em cada uma delas, a gente precisa saber encontrar o objeto de concentração, para que a gente possa, então, compreender bem e fazer a transformação. Então, não tem problema. Alguém pode te ensinar isso, como fazer. Nandro, no centro, faz meditações analíticas e ela pode ensinar isso. Ok. Acho que a gente pode prosseguir agora, Bruno. ¿Sí? Proseguimos con la charla. Quedan 10 minutos. Okay, então, a gente segue adiante. A gente tem mais aí uns 10 minutos. Pues vamos a ver el propósito de la meditación. Então, vamos ver o propósito da meditação, de confiar no guia espiritual, é cultivar a atitude virtuosa e o respeito ao guia espiritual. E também superar ou ter uma atitude correta em relação a ele ou a ela. Ou evitar ter pensamentos desrespeitosos ao mestre. Então, a gente precisa continuar meditando para a gente se familiarizar cada vez mais, até que a gente tenha isso sempre presente na nossa mente. Essa meditação, para a gente confiar no guia espiritual, tem 4 partes. O benefício de confiar no guia espiritual, os perigos de quebrar nossos compromissos com o nosso guia espiritual, o modo de confiar no guia espiritual através da geração dessa fé, essa compreensão clara e o respeito em relação a ele, depois de ter analisado todas as qualidades desse mestre. E 4 seria esse modo de confiar no guia espiritual através de ações, de serviços, na devoção em relação a ele. Os benefícios de se confiar completamente no seu guia espiritual
para que isso possa gerar uma forte determinação, para isso a gente precisa contemplar 8 benefícios. Os 8 benefícios seguintes. Confiarmos nesse mestre, depois que a gente compreendeu que esse é um bom professor, que a gente pode confiar nele. Primeiro é que a gente vai avançar no nosso caminho até a iluminação. Nós vamos trilhar esse caminho de forma gradual e nós vamos avançar nisso. Nós não vamos ficar empacados. Também nós vamos nos regozijar em todos os Budas. Terceiro, os espíritos demoníacos não vão nos perturbar. Um dos 4 maras é o externo. São as forças externas, malignas, espíritos e tudo isso. Isso não vão nos perturbar. Vamos eliminar com facilidade nossas faltas, nossas perturbações mentais e os nossos defeitos mentais. E realmente nós queremos muito eliminar essas perturbações mentais. As nossas experiências e realizações dos caminhos vão aumentar cada vez mais. Por exemplo, com o Lambrim, essas etapas, é importante a gente seguir essas etapas para a gente poder adquirir essas realizações, essa compreensão do caminho. Nunca vão nos faltar amigos espirituais na nossa vida futura. Nós, na nossa vida futura, vamos encontrar amigos espirituais que vão nos ajudar a desenvolver a nossa mente, até a gente alcançar a iluminação completa. Não vamos renascer, não renasceremos nos reinos inferiores. Qualquer desejo que tivermos, nós poderemos ter ao termos essa fé, essa devoção. E também não só dessa vida temporária, mas isso também também acontece nas vidas futuras. Como a gente vai seguindo esse caminho até a iluminação? Então, por exemplo, nessa meditação, a gente vai avançando nesse caminho até a iluminação e a gente tem a seguinte contemplação, a seguinte reflexão. Se eu confio totalmente no meu guia espiritual, que vai ensinar para alcançar a iluminação total, ao colocar esse conselho em prática, e devido aos méritos e inspirações que eu receberei ao me dedicar totalmente a isso, eu vou alcançar rapidamente essa iluminação nessa mesma vida. Portanto, eu preciso confiar sinceramente no meu guia espiritual. E isso está incluído em tudo que a gente viu anteriormente. Como confiar? Também podemos refletir sobre o seguinte texto que surge nos Tantras. Se, por menor que seja a nossa confiança no nosso guia espiritual, a gente vai receber muitas bênçãos de todos os Budas. Então, por menor que seja essa confiança, você vai gerar muitos e muitos e muitos méritos
Porque os Budas não estão aqui. Eles nos deixaram seus ensinamentos, mas o seu guia espiritual é aquele que deixa claro esses ensinamentos, é aquilo que diz o que você precisa eliminar da sua mente e o que você precisa desenvolver para poder se libertar do sofrimento nessa vida e nas vidas seguintes, alcançar a liberação de forma definitiva, até você alcançar a iluminação. Então, qualquer menor oferenda, menor conexão que você cria com o seu guia espiritual, isso tem uma consequência incrível. Se confiamos totalmente no nosso mestre, nós teremos o mesmo mérito. E eu sempre digo, essa devoção deve se basear em tudo que a gente falou antes. Então a gente vai ter muitos méritos, porque a acumulação de méritos, a gente precisa entender que a acumulação de mérito é importante, porque isso é a causa principal para alcançar o corpo na forma de um Buda. Quanto antes a gente se dedicar a gerar esses méritos, mais rapidamente a gente vai poder chegar lá. Se confiamos no nosso guia espiritual, a gente vai conseguir conquistar, realizar isso antes. Então, se a gente está praticando a gratidão e a bondade, a gente vai estar gerando fé. Então, a gente vai conseguir realizar aquilo, porque isso nos ajuda nesse processo a ter gratidão, a gerar gratidão. E a gente precisa corresponder gerando em nós essa fé clara, essa fé nessa pessoa e também respeitando essa pessoa. Agora a gente não tem oportunidade de encontrar com Budas vivos e receber ensinamentos diretamente deles. Mas então, para isso, a gente precisa confiar nos nossos guias espirituais e criar uma relação muito benéfica para o nosso progresso espiritual. E dessa forma, e aqui eu queria me deter um pouco. Espiritual significa quando eu volto a minha mente para dentro para compreender a mente, compreender a si mesma, para que a gente possa encontrar a solução de tudo. Esse é um ser espiritual, é aquele que se volta para dentro para compreender a natureza última da mente. Então não é fácil você desenvolver essa relação especial. Isso vem das ações virtuosas que você realizou no passado. Porque quando a gente encontra esse ser espiritual, esse mestre espiritual, isso realmente ele é muito, muito positivo. Nós, como alunos, fazemos oferendas aos nossos guias espirituais. Nós entramos, de certa forma, em seu corpo. Os espíritos demoníacos e outras formas malignas não vão nos prejudicar. Há um sutra, que é o Sutra do Grande Deleite, que diz que uma pessoa que gerou muitos méritos não vai ser prejudicada por demônios nem outras forças malignas e vai atingir rapidamente a sua realização. Confiando no meu guia espiritual, eu vou reforçar minha prática e vou gerar essa poderosa energia virtuosa que vai me proteger
dos espíritos demoníacos e outras forças malignas. Ou seja, eu estou confiando num coração puro. E eu acho que são aqui agora são 4 para meio-dia, então eu prefiro parar por aqui. E a gente pode fazer as preces de encerramento e dedicar toda a energia positiva que nós acumulamos aqui para que a gente possa, para que se acabar todo o sofrimento do mundo, as doenças do mundo e tudo mais. Então, nós dedicamos isso a todas as pessoas que estão ajudando os seres humanos no mundo, não só aqueles que está acontecendo com o Covid, mas há muitos seres, muitas pessoas ajudando em muitos lugares a abrandar o sofrimento dos seres humanos. Então, também nós dedicamos a essas pessoas. E também a todos os professores espirituais, todos os mestres espirituais que fazem com que o ser humano ajude o ser humano a que ele possa ser um bom ser humano, a ter um bom coração. Isso é muito importante. Especialmente, eu quero dedicar isso para o meu professor, Sua Santidade, o Q.C. Jumper, e também todos os meus mestres que me deram ensinamentos para que eles possam realizar todos os seus desejos, seus projetos, para que a gente possa continuar ajudando aqui nessa vida e para que surja um novo paradigma, para que surja mais altruísmo, mais compaixão no ser humano, para que se possa mudar algo aqui na Terra, porque os nossos níveis, para também que os nossos níveis de consciência aumentem, para que eles possam mudar o paradigma, para que sejamos mais conscientes, nós, de interdependência, que nós temos com os outros, e que a gente possa ter os outros em conta, para que eles não sofram tanto. E também compreender essa relação de interdependência com o mundo físico que nós vivemos, esse planeta em que vivemos, para que a gente possa cuidar dela e para que as gerações futuras tenham um planeta onde elas possam viver de forma muito preciosa. Também vamos dedicar méritos a todos os dirigentes políticos eleitos pelo povo para o bem ou para o mal, e que esses dirigentes políticos tomam decisões a cada momento. Então vamos pedir para que suas mentes estejam tranquilas, pacíficas, tendo em conta que na hora que tomem essas decisões, eles levem em consideração o bem-estar dos seres humanos, que não sejam decisões tomadas do ponto de vista individualizado, ou para que eles levem em conta as pessoas que votaram neles e que não votaram neles também, para que eles tenham a decisão correta e que isso possa trazer, essas decisões possam trazer muita felicidade, para que eles possam ter mentes positivas e que estejam pacíficas. Também dedicamos a nossas famílias, incluso por aquellos que alguna vez nos hicieron também daño. nossos amigos, também aqueles que nos prejudicaram. De acuerdo. Também aqueles que nos prejudicaram, e vamos pedir também a essas pessoas que também tenhamos essa mente tranquila, que a gente não se separe do Dharma, desses ensinamentos que nos ajudam a compreender uns aos outros cada vez mais, a compreender os outros também, e como podemos viver uma vida com significado. E se nós vivemos uma vida com significado, a nossa morte também terá significado. Então, se vocês quiserem fazer alguma prece, podem fazer.
considerações finais. Isso. Pelos méritos dessas ações virtuosas, que eu rapidamente alcance o estado de um Guru Buda e guie todos os seres viventes, sem exceção, a esse estado iluminado. Que a suprema joia da Bodhicitta, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Que a preciosa visão da vacuidade, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Orações de longa vida. Joia que concede, que realiza desejos, fonte de toda a felicidade deste mundo, sem exceção, ao incomparavelmente gentil Tenzin Gyatso, eu suplico que todos os seus sagrados desejos sejam espontaneamente realizados. Oração de longa vida para o Lama Zopa Rinpoche. Ó Lama que mantém o caminho moral do conquistador, que serve como generoso que tudo suporta, sustentando, preservando, espalhando a doutrina vitoriosa de Manjunath, que realiza com maestria orações magníficas honrando as três joias. Salvador meu e dos outros seus discípulos, por favor, tenha uma longa vida. Você pode voltar? Ok. ¿Terminaste, Neil? Ok. Eu queria dizer uma coisa a este Nandro. Eu queria dizer uma coisa a Nandro, aproveitando que vocês estão aqui. Primeiro, muito obrigado a todos aqui, a Neil, a Bruno, que tem feito a tradução, eu acho que fantástica, a Nandro por estar aqui, que ajuda tanto a tantas pessoas e traz tanto benefício aí no Rio, essa cidade que é incrível. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, Nandro. Mas agora eu preciso dizer algo. Há pouco eu tive que parar um pouco porque eu estava muito cansado. Tive que ir a um amigo meu que é médico e me dijo. Tive que ir a um amigo meu que é médico. Ele falou que, olha, você precisa parar um pouco. E agora, por um tempo, eu só vou me dedicar a... Eu estou envolvido em 2 projetos que vão trazer muitos benefícios até o mês de junho. Julho. Então, a partir de agora, eu vou me dedicar a esses projetos que são importantes. Um é que estou envolvido com estudos da Universidade de Madrid, e é um mestrado sobre a atenção plena e no contexto de saúde e investigação. E vou concluir isso em 1º de julho. Então é muito estudo científico para ver como depois eu posso ajudar com o Dharma e poder ajudar em vários níveis diferentes. E é impressionante as coisas que eu estou aprendendo, estudando filosofia, psicologia, é impressionante. Estou aprendendo com catedráticos importantes do mundo de psicologia. E tem um outro estudo que eu também já terminei sobre a redução de estresse, e outro projeto que eu me envolvi, que é muito importante para mim, e eu não esperava que isso surgisse, porque a editora mais importante da Espanha me solicitou para escrever um texto com uma outra pessoa. E eu tenho uma data para entregar esse livro até mês de junho. Esse texto vai ser um belo texto, vai ajudar muita gente quando for concluído e publicado. E essa publicação está prevista para novembro do ano que vem. Então, vou estar envolvido nesses 2 projetos com toda a minha força. Ou seja, eu acredito que isso vai ser de muito benefício para
para todos. Então, eu não vou conseguir estar com vocês enquanto não concluir esses projetos. Depois, vou estar aqui disponível quando tiver concluído esses 2 projetos, que eu realmente preciso me dedicar 100%. Depois, a minha vida vai estar dedicada aos outros, a ajudar e a servir ao Rinpoche e a sua santidade, e a quem mais eu puder ajudar. Então, agora eu espero que vocês se cuidem e que vocês cuidem de si, das suas famílias, não abandonem o Dharma. O Dharma é conhecer-se a si mesmo. Vocês estão aí no Rio, então não deixe de ir ao centro, porque é uma oportunidade de você ter um centro, é um milagre. Você tem a Nandro aí, Neil e tantas outras pessoas que podem ajudar vocês a que nós não percamos o norte. A vida às vezes nos gera situações difíceis e a gente precisa ter uma mente estável, uma mente forte, uma mente de sabedoria. Então não percam essa oportunidade de continuar praticando, meditando, fazendo as meditações analíticas, meditação do calmo permanecer, ouvindo ensinamentos, porque isso realmente é um milagre termos um centro. São pessoas que se dedicaram ao Dharma e para esses ensinamentos há tanto tempo, como Neil e Nandro também. Então não desperdicem essa oportunidade, porque nós não sabemos quando vai chegar a nossa morte. No momento da nossa morte, quem é que pode nos ajudar? Ninguém pode nos ajudar. Mas se a gente fez algo com a nossa mente, se a gente conhece um pouquinho da nossa mente, se a gente aprendeu a acalmar e a tranquilizar nossa mente, nós compreendermos algo. Se a gente se aproximou um pouco mais da realidade, a gente separou do que não é real, do que é uma ilusão, nesse momento a gente vai ter um pouco mais de ajuda. A gente vai estar ali com a nossa própria mente. Não vai ter mais ninguém ali. Vemos com nossa mente como é. Quanto mais a gente se familiarizar com a nossa mente, como ela é, como ela funciona, é aí que é as coisas que é importante. Então, nossa vida é relação. Então, a gente precisa se relacionar com os outros. Mas então a gente precisa também como se relacionar com nós mesmos. E depois com os outros. O Dharma e a meditação não está separada da vida. Se a gente tem uma boa prática, se a gente medita bem, isso se reflete na nossa vida, nas nossas relações, na alegria, na felicidade, no contentamento, na satisfação com os outros, na nossa relação com os outros. E isso melhora a nossa relação com os outros, em qualquer âmbito, seja com a nossa família, nossos amigos, com o trabalho, com tudo. A gente se torna pessoas melhores. Pessoas melhores, com um pouco mais de sabedoria, compreendendo um pouco mais das coisas. Então a gente desenvolve algo mais do que o coração. A gente desenvolve essa sabedoria. Isso tem que se refletir na nossa vida. E se na nossa vida a gente percebe que a gente está mais contente, mais satisfeito, alegre por dentro, a gente está cheio de vida. E a gente se relaciona com os outros, não se distancia deles. E a gente precisa compreender em que há situações e que a gente vai haver confrontos, mas a gente vai ter aprendido a se relacionar com uma mente tranquila, uma mente que não vai reagir de uma forma compulsiva, de uma forma cega, certo? Tudo isso
Isso carrega o Dharma, carrega a prática da meditação. A gente vai praticar a equanimidade, a gente vai permanecer equânime em qualquer situação, com equilíbrio, porque a gente vai saber, a gente precisa ser capaz de trabalhar com isso. A meditação e o Dharma nos ajuda a afrouxar e não a tensionar. Então a gente precisa relaxar. E esse relaxar, esse afrouxar, é como se a gente fosse perder a nuvem, mas na verdade a gente alcança o céu. Então quando a gente tem a bondade interior, essa empatia por todas as coisas, pessoas, pelos seres, pelo planeta onde você vive, eu sempre me lembro desse seu país, o Rio, esse Rio de Janeiro com essas montanhas, essas cores. Isso é mágico. Vocês vivem num país mágico. Muitas vezes eu falo para as pessoas, o mundo é um paraíso. São as nossas mentes que fazem com que não seja. O mundo está aí fora. O Buda falou, foi claro, o problema não está no mundo. O problema está como nós reagimos ao mundo. Com mentes equivocadamente confusas. Porque a prática e a meditação da sua vida, a meditação, a prática não está separada da sua vida. Quando a gente pratica bem, a meditação transforma na arte de viver. E é uma arte, certo? Então eu me despeço de vocês. Espero que a gente possa logo, para que a gente possa se ver pessoalmente em breve. E mando um abraço a vocês. Agora todo mundo quer abraçar. Agora que a gente não pode, todo mundo quer abraçar. Então temos que agradecer essa coisa que a gente pode se ver, que ninguém pode se abraçar. Todo mundo quer se abraçar. Olha, quando a gente se vê, a gente vai se dar um abraço. Mas antes você não queria me abraçar. Então, pelo menos isso despertou algo de bom. Despertou a consciência do ser humano. Isso é bom. Despertou isso. O ser humano, importante que o ser humano possa olhar para dentro de si mesmo. Eu mando um abraço muito forte a vocês, certo, Nando? Antes de você terminar, antes de nós terminarmos, nós gostaríamos de fazer um oferecimento a você de Kata. Agradecer todos os ensinamentos que você nos deu. E sempre que você tiver um tempinho na sua agenda, nós estaremos sempre com as portas abertas para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Existem as pessoas, os participantes estão mandando várias mensagens. De sucesso nos seus projetos. E que, com certeza, esses projetos beneficiarão muitas pessoas. Muito obrigado. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Gracias, Neil. Gracias a todos. Gracias, de verdad, de corazón. Obrigado, Neil. Obrigado a todos. A gente agradece muito, 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 muito. Foi maravilhoso todos os ensinamentos que você nos deu. Como o Neil falou, assim, tem várias pessoas, a gente
aproveita esse momento para também dedicar todos esses nossos méritos que a gente acumulou para todos os seus desejos, para todos os seus estudos, para a sua saúde, principalmente. E que estamos aqui, e se você já puder, a gente já está montando o nosso calendário de 2021. Já estava o seu nome desde a partir de fevereiro, mas assim que você souber, a partir de julho, agosto, quando puder. E não somente para o Lamrim, mas se você vier com alguma ideia de compartilhar daquilo que você estudou, a gente está... Estamos aqui. Sim. Agora, eu vou abrir o microfone para todos e acho que vamos pedir para todos abrirem as telas também, para a gente dar esse abraço virtual que a gente... Abraço virtual. Yo digo, Nandro, que al hacer esto que voy a hacer, que ya me impliqué hace meses... Eu já me comprometi com isso. Uma intenção que Sua Santidade tem é como levar o Dharma de forma mais profunda às pessoas. E é levar isso, trabalhar isso de forma mais científica, como o Tsongkhapa levou para levar a atenção a um nível mais profundo. E para que isso, de certa forma, possa ajudar as pessoas que têm depressão e ansiedade. E eu acredito que a gente possa levar o Dharma em vários níveis diferentes. E tendo essa intenção, eu me envolvi, então, nesses estudos, com o apoio do meu Lama Raiz, meu mestre, Geshe Jumper, mesmo. Então, eu acho que muitas coisas podem ser feitas para os outros em termos de saúde, da sanidade. Eu acho que o Dharma pode ajudar profundamente várias pessoas. Então realmente, quando eu terminar, a gente vai entrar em contato e a gente realmente vai poder fazer muitas coisas. Outra coisa também. Amanhã, no domingo, às 7 a 8, vou fazer uma meditação pública de 7 a 8, horário da Espanha. 7 da tarde. Depois eu mando todas as informações. Eu vou usar minha plataforma do Zoom. Vai ter talvez mais de 400 pessoas vão participar, fazer essa meditação. E na segunda, dia 21, aproveitando, há um evento muito especial que mañana pues también voy a hacer una meditación. E aí eu vou fazer uma meditação na parte da tarde. E eu acho que vai ser muito importante, vai ser muito bom. Vai ter centenas de pessoas nessa meditação de segunda-feira. Também vou mandar essa informação para você, para que a gente possa, para que você possa informar as outras pessoas. Então, só para todos saberem, Bruno, e para informar os OPA, que na nossa página de férias do Shivalya, a gente tem algumas gravações dos OPA. E tem o link do site do Venerável Zopa. Então toda a programação do Venerável Zopa que ele esteja fazendo, você vai poder ter esse acesso.
A gente pode divulgar de outra forma, mas só para vocês saberem que a gente está divulgando o site diretamente dele. Pues yo mañana, yo digo las horas, mañana yo Amanhã lo hago. eu passo para vocês, vai ser de 7 às 8 e domingo. E também na segunda de 7 às 8, horário da Espanha. Vai ser 3 horas da tarde, aqui amanhã e na segunda, de 3 às 4 da tarde, na hora do Brasil. Okay. ¿Ves? Y así que nos despedimos. ¿Sí? Então, sim. assim nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito Un obrigada. abrazo muy fuerte. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Sucesso. Graças, Opa. Obrigada, Muito Suália. obrigada. Obrigada a todos. Saluden a Bruno, los obrigado. y les pueden saludar, a los que no están. Les mando un fuerte abrazo a todos. Manda um abraço forte a todos. Alejandro, Muchas gracias. Opa. Cuídate. sí, lo haré. Sim, por favor. Não, muito obrigada, Bruno, mais uma vez, gente. Muito Bruno, obrigada a graças. vocês. Obrigada, Bruno. Obrigada. Obrigada.